Paz do Senhor, queridos. Hoje eu vou gravar de dentro do carro aqui, estou no estacionamento da loja aqui, quero compartilhar uma mensagem com você. No capítulo 10, versículo 14 de Romanos, Paulo faz 3 perguntas, e essas perguntas elas são progressivas. Paulo faz a primeira pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A segunda pergunta é: como crerão naquele de quem nada ouviram? E a terceira pergunta é: e como ouvirão se não há quem pregue? Paulo faz 3 perguntas: como vão invocar em quem não sabe? Como saberão se ainda não ouviram? E como irão ouvir se ninguém os revelou, se ninguém os disse, se não chegou aos seus ouvidos? E eu parei para me perguntar aqui, como seria o mundo se essa terceira pergunta de fato não houvesse uma resposta? Como ouvirão se não há quem pregue? Você já parou para pensar alguma vez, algum dia, como seria então o mundo se a igreja não pregasse o evangelho? Como seria o mundo se Deus não tivesse revelado, digamos assim, de forma audível a glória de Deus? Se não houvesse pregadores nas ruas, nas igrejas, se não houvesse pastor, se não houvesse quem anunciasse, como diz esse texto, se não tivesse quem pregasse, como seria o mundo hoje sem a palavra, a mensagem da salvação, sem a mensagem do amor? Aí eu me lembro que Paulo, no capítulo 1, versículo 20, Paulo de Romanos, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por causa disso, são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui é que a criação de Deus, tanto das coisas visíveis como as invisíveis, desde o princípio, desde que o mundo foi criado, Paulo está dizendo: olha, estas coisas, elas anunciam já a glória de Deus. E por causa disso, os homens são indesculpáveis. Ou seja, ainda que não houvesse quem pregasse o evangelho, mesmo assim, nenhum homem diante de Deus poderia dizer: olha, eu não me converti porque eu não ouvi ninguém pregar. Eu não me converti porque ninguém foi na minha casa me visitar e me pregar o evangelho. Eu não me converti porque na minha rua, no meu bairro, não tinha nenhuma igreja. Olha, eu não me converti porque eu não sabia que era necessário se arrepender dos meus pecados. Paulo está dizendo: olha, isso não é desculpa, porque tanto as coisas visíveis e as invisíveis anunciam a glória de Deus. E como que estas coisas são anunciadas? Aí é o que a teologia chama da graça comum. O que é a graça comum? É a forma de como Deus sustenta todos por meio das coisas que Deus atribui a toda a humanidade. Por exemplo, a criação mesmo. Hoje nós olhamos para essa natureza e desfrutamos da natureza, tanto homens bons, pecadores, como homens que já se arrependeram dos seus pecados. Esses homens, eles contemplam. Mateus capítulo 5, aqui, a partir do versículo de número 45, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Ou seja, isso aqui é a graça comum de Deus. Deus, ele dá a oportunidade tanto para justos como injustos ter o sol, ter a chuva, ter os fenômenos naturais. Por exemplo, o dom da vida, isso é a maior prova da graça comum de Deus. Deus dá vida para todos, ainda que você não creia no evangelho, mas a graça comum de Deus te alcançou. Ainda que você não acredite em Deus, seja um ateu ou segue outras religiões, mesmo assim você é alvo da graça comum de Deus. Mesmo você não prestando, mas Deus lhe deu a graça de você ter a vida. Então essas coisas já anunciam a glória de Deus. Essas coisas, elas já manifestam o poder de Deus na nossa vida. Então quer dizer que se não houvesse quem pregue, então todos os homens seriam salvos por causa dessa graça comum de Deus? Olha, entenda que há uma distinção entre graça comum de Deus e a graça salvadora de Deus. Porque a graça salvadora de Deus, ela é somente por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. É pela sua obra redentora na cruz do Calvário que agora nós somos imerecedores desta graça salvadora, onde Deus nos oferece essa graça. A Bíblia diz em, principalmente, Romanos, capítulo de número 9, ali, ou capítulo 10, verso 9 ali, é esse texto, se não me falha a memória. Olha, a Bíblia diz: olha, saber se com a tua boca confessar e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O próprio Marcos escreve no capítulo 16, verso 16, dizendo: olha, aquele que crê e for batizado será salvo. Então a graça comum, ela é diferente da graça salvadora, porque há essas condições. É necessário com que você creia, e crer não é só no sentido de acreditar. Crer é você decidir mudar de vida, postura de vida. A graça de Deus te alcança de forma comum. Você tem todos os dias a oportunidade, tanto como justo como injusto. Mas a graça salvadora de Deus, ela quer que você se arrependa, porque é isso que a graça faz. A graça salvadora, ela conduz o pecador ao arrependimento. Aí, tendo arrependimento, você é alcançado para a salvação. Então, ainda que não pregássemos o evangelho, como seria então o destino da humanidade? A Bíblia diz que as coisas invisíveis de Deus e as visíveis de Deus anunciam a sua glória. Só que Deus não deixou com que nós conhecêssemos
a salvação por intermédio só das coisas invisíveis e as visíveis. Deus plantou a igreja, e há quem pregue. E você que está vendo essa mensagem não poderá dizer, eu não ouvi. Isto é uma prova de que você ouviu. De que para você hoje ter a eternidade ao lado do Rei, é necessário com que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você confesse Cristo no seu coração e viva de modo que glorifique o nome do Senhor. Porque Cristo morreu em seu lugar. Quem era para ser crucificado era você por causa do seu pecado. Quem era para ser crucificado era eu por causa do meu pecado. Só que Cristo, ele é o nosso substituto. Cristo morreu no nosso lugar. Ele abriu mão da sua vida, como disse Paulo em Filipenses, para viver em nosso lugar aquilo que nós tínhamos que viver. A cruz era nossa, a dor era nossa, o sofrimento era nosso, os espinhos eram nossos, as chicoteadas eram nossos, mas Deus enviou seu Filho Santo em nosso lugar. Então, se Cristo entregou a sua vida no lugar da minha, eu preciso hoje abrir mão da minha vida para viver para Cristo. É isto que é evangelho. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. É isso, o evangelho é isso. É você crer dessa forma, abrindo mão da sua forma de viver, dos prazeres, dos desejos, do pecado, das suas ideologias desse mundo, para viver para Cristo. Então hoje, para que nós tenhamos a salvação, para que a graça de Deus esteja de fato sendo concretizada na nossa vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ter Cristo como Salvador da nossa vida. Deus vos abençoe. Ainda bem que há quem ainda pregue.